Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando, meditando sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II, na época em que ele estava aí na frente da igreja, onde ele ficou muitos anos, na frente da igreja, e ele redigiu, entre tantos documentos, este sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então é um documento muito importante para nós meditarmos, faz parte da doutrina católica, do magistério da igreja, então ele é muito, muito importante para nós. Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título O Espírito que Convence o Mundo Quanto ao Pecado. Estamos em um subtítulo, aliás, é o quarto subtítulo desse segundo capítulo, que tem como título O Espírito que Transforma o Sofrimento em Amor Salvífico. Então, o sofrimento de Cristo é transformado em amor que salva. Então, o sofrimento já foi por amor, né? Morreu por amor de cada um de nós, se entregou por cada um de nós, deu tudo o que ele tinha, tudo mesmo, sem guardar nada, sem esconder nada. Então ele deu os bens mais preciosos que qualquer pessoa possa imaginar. Ele, como Deus, veja bem, né? Nós, como seres humanos, às vezes a gente tem medo de dar as coisas nossas. Não é verdade? Que julgamos que são nossas, né? Então ficamos aí ridicando, né? Egoísmo, não damos isso, ou guardamos, damos metade, sei lá, alguma coisa assim. Damos o que sobra. Agora, dar tudo que nós temos como ser humano, aí é difícil. Já é difícil. E nós somos seres humanos que não temos nada, na verdade. Viemos do barro. E para o barro voltaremos, né? Não somos nada. Agora, você imagina Deus, o Verbo, o Filho eterno de Deus, que também é Deus. O que ele deu para nós? Toda a sua divindade. Ele renunciou à sua divindade. Renunciou para provar que ele nos ama infinitamente. Então por isso que fala-se de paixão de Cristo, né? Paixão, claro, envolvimento ou sofrimento, mas tem uma outra conotação para este paixão, este nome, né? Quer dizer, paixão é um amor louco, é um amor desenfreado. A pessoa, estou perdidamente apaixonado por fulano, né? A mulher fala, ou o homem fala, estou perdidamente apaixonado por fulana. Então, quer dizer, é um amor que não mede consequências. Então, neste sentido, o amor de Cristo é paixão. Porque ele não mediu nenhuma consequência, ele foi até o extremo. Até onde não dava mais para ir. Compreende isso? Não dá mais para ir. E ele foi até onde não dá mais para ir. Então, por isso que nós, aqui na doutrina católica, e você conhece muito bem esse termo, nós chamamos aí, no Tríduo Pascal, de paixão, morte e ressurreição. Paixão é muitas vezes entendida como sofrimento, ok. Mas é um sofrimento livre, vamos deixar bem claro, né, isso. O sofrimento de Cristo é um sofrimento livre, ele não foi obrigado a nada. Nada, nada, nada. O Pai não o obrigou, o Espírito não o obrigou, e nenhum anjo o obrigou, e nenhum ser humano o obrigou. Ele fez porque ele quis, na sua liberdade plena. Porque como Deus, ele também é livre para fazer o que quer. Então, na sua liberdade, ele escolheu nos salvar. E salvar mediante a um preço caríssimo. Renunciar a toda a sua divindade, morrer com uma morte, além de ser uma morte estúpida, uma morte muito, muito dolorosa. E antes de morrer também ele sofreu muitos açoites. Então o sofrimento foi muito, muito incisivo com Jesus, não é? Então, o que este subtítulo diz? Que o Espírito que transforma o sofrimento de Cristo, né, no caso, em amor salvífico. Então, o Espírito Santo tira, como eu estava dizendo no nosso último encontro, né? O Espírito Santo tira, ele aure, tira da cruz de Cristo a nossa salvação.
Algo que foi tão doloroso, tão sofrido, ele transforma em bênção. Algo que foi uma maldição, não é? Porque Jesus morreu. Todo aquele que é pregado na cruz é maldito. Isso São Paulo deixa muito bem claro nas suas cartas. Então, todo que é suspenso no madeiro é maldito, é amaldiçoado. E Jesus, ele, o bendito dos benditos, se torna maldito por nossa causa, por cada um de nós. Então, veja com que amor esse ser nos amou. Esse Deus nos amou. Um amor, como dissemos há pouco aí, uma paixão, um amor que não mede consequências. Não mede nada. Ele ama e está disposto a tudo. Então o amor de Cristo é assim. Ele nos ama e está disposto a tudo. Agora o Espírito Santo, então, tira, aure, como eu estava dizendo, da cruz de Cristo, que conteve, né, todo esse amor. A cruz de Cristo suportou, foi o suporte de Cristo, é o trono de Cristo, né? Nós sabemos que quando um rei vai sentar no seu trono, então uma cadeira, um trono ali é o trono do rei, onde ninguém pode sentar, né? O trono do rei. Ok. O trono de Jesus foi a cruz. Também ninguém quer sentar naquela cruz, ninguém quer deitar, ser pregado naquela cruz. Mas ali foi o trono dele. Aí ele mostrou que ele é um rei de verdade, um rei de amor, de misericórdia infinita. Um rei salvador. Então daí que o Espírito Santo vai tirar toda a graça, toda a bênção. Aquela maldição que Cristo foi pregado na cruz, se tornou maldito por nós. Então desta maldição, o Espírito Santo transforma tudo isso em bênção pela entrega de Jesus, pela entrega do Filho único de Deus. Por causa dessa entrega, então, ele transforma toda aquela podridão, né, do pecado, que Cristo ficou todo cravado por causa dos nossos pecados. Então, de tudo aquilo, de toda essa imensa porcaria, né, imensa podridão que é o pecado, o Espírito Santo transforma em graça, em bênção para você e para mim. Veja que coisa fantástica faz o Espírito Santo. Bem, vamos continuar então aqui. Nós estamos, na verdade, no parágrafo 40, já mais da metade dele, né? Nós vamos puxar aqui um pedacinho, então, desse parágrafo 40. Reflitamos primeiro sobre as palavras iniciais que tratam desse sacrifício. Sobre as palavras iniciais. Depois, separadamente, sobre purificação da consciência que ele opera. Então vamos lá, vamos tratar de palavra por palavra aqui o Papa está dizendo. Vamos lá. Trata-se de fato de um sacrifício oferecido, daí ele abre aspas e coloca assim, em virtude de, e fecha aspas. Em virtude de. O que é em virtude de? É por obra de. Em virtude de é por obra de. O sacrifício, então, é por obra de o quê? De um Espírito eterno. Então, por obra de um Espírito eterno, que dele recebe a força do convencer quanto ao pecado em ordem à salvação. Então, como é que o Espírito Santo ele tem esse poder de nos convencer quanto ao pecado? Onde ele arrumou esse poder aí? O Espírito Santo não conhece o pecado. O Espírito Santo não sabe o que é pecado. Jesus sabe. Embora nunca tenha pecado, mas ele sabe o que é pecado, porque ele morreu por nossos pecados. Então, se tem alguém que conhece profundamente os nossos pecados, é Jesus Cristo. Agora, o Pai não conhece. O Espírito Santo não conhece, porque eles não morreram com o Filho. Eles não padeceram dos mesmos suplícios do Filho de Deus. Então, de onde que o Espírito Santo passou a entender tanto de pecado de repente assim? Vamos pensar assim, né? Como é que o Espírito Santo de repente começou a entender tanto de pecado que agora foi dado para ele, segundo Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que fala isso, que ele vai nos convencer quanto ao pecado. Mas de onde ele tirou isso? Da onde? É aqui que o Papa está dizendo. Ele tirou
da cruz de Cristo, do sofrimento do Salvador, do sofrimento do Redentor, do sofrimento do Libertador, até a última gota do seu sangue derramado. Então, dali que ele tira toda a força, toda a capacidade. Ele recebe, né? Veja que coisa, né? Interessante essa palavra. O Papa colocou aqui também, entre aspas, esse tal de recebe, né? Então, ele recebeu de Cristo. Lembra, no último programa aqui nosso, eu falei que quando Jesus Cristo dá o seu último suspiro, ele entrega o Espírito. Então aí esse Espírito recebe de Cristo toda a força para convencer qualquer ser humano a respeito do pecado. Portanto, é ele que convence, não sou eu. Não é o Papa, não é o Bispo, não é o Padre, não é ninguém. É ele, somente ele convence você a respeito do pecado. Por isso que você e eu, nós dois, temos que nos abrir ao Espírito Santo. Deixar ele falar aos nossos ouvidos. Nós dizemos ouvidos do nosso coração, né? Como se o nosso coração tivesse um ouvido. Mas claro que é a nossa consciência, né? Você entende isso? Nossa consciência. Então nós devemos permanecer em silêncio, por exemplo, diante do Santíssimo. Falar, Senhor, fala comigo, estou aqui, Senhor, preciso tanto que o Senhor fale comigo. E fique em silêncio, olhando para Jesus, ou fecha os olhos, mas não deixe seu pensamento se transviar, não é? Não deixe seu pensamento se ocupar de outras ideias e outras coisas que vêm na mente. Então vá deixando o Espírito Santo, fale, Espírito Santo, vem me convencer quanto ao pecado. Eu não estou muito certo disso. Me convence, Espírito Santo. Então, abra-se ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Jesus diz, qual é o pai que um filho pede um pão e o pai vai dar um escorpião? Nenhum pai vai fazer isso. Que pai doido é esse? Então, muito mais aqueles que pedirem o Espírito Santo, lhes será dado. Então, pedi o Espírito Santo, pedi, e vos será dado. Olha, é uma garantia, uma promessa, gente. Mas ele não fala assim, só pode pedir o Espírito Santo quem é Papa. Só pode pedir o Espírito Santo quem é bispo, ou quem é sacerdote, ou quem já é santo. Não, é qualquer pessoa. Pedir o Espírito Santo e lhe será dado. Meu Deus, que potência! Que maravilha quando nós entendemos essas coisas e passamos a refletir e a viver em nossas vidas. Então, continuando aqui, vamos lá. Trata-se de fato, vou retomar aqui, né? Trata-se de fato de um sacrifício oferecido por obra de um Espírito eterno, que dele recebe a força do convencer quanto ao pecado em ordem à salvação. Então, claro que o Espírito Santo vai nos convencer quanto ao pecado em ordem à salvação. O que é uma coisa em ordem à salvação? Quer dizer, diante da salvação. Veja que a salvação só vai se concretizar em mim, só vai se concretizar em você quando você tiver certeza que você é pecador. Quando você não estiver convicto, não estiver convencido, enquanto você não estiver totalmente, racionalmente entendendo que você é pecador ao extremo, que eu sou pecador ao extremo, a salvação não entra no nosso coração. Por quê? Porque a salvação está em ordem a isso. O convencer ao pecado está em ordem à salvação. E a salvação está em ordem ao entendimento do que é pecado. Se eu não entender o que é pecado, se eu não entender que eu tenho que renunciar a isso, como é que a salvação vai entrar na minha vida? Então eu posso ficar brincando, né, com Deus. Eu falo que tenho pecado, mas eu não tenho nada. O que eu faço de errado? Eu sou gente boa, trato bem todo mundo. Puxa vida, não roubo de ninguém, não mato ninguém, não pratico adultério, eu não tenho inveja de ninguém, estou bem comigo mesmo, com a minha família. Que pecado eu tenho? Então, aí a salvação sua já está perdida, já foi para o ralo. Sabe o que é um ralo, né? Onde escoa a água e some a água, né? Então a sua salvação já está perdida por aí.
Então você tem que entender que o Espírito Santo tem que convencer você que você tem que se abrir a ele. Senão não há ordem na salvação para você. Não há. Então temos que deixar isso bem claro. Que mais que ele diz aqui? É o mesmo Espírito Santo de que Jesus será portador para os apóstolos no dia da sua ressurreição, segundo a promessa do cenáculo, apresentando-se a eles com as feridas da crucifixão, e que lhes dará para a remissão dos pecados. Assim, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar dos pecados ser-lhe-ão perdoados. Pois então, Jesus aparece no cenáculo com as feridas, né, no seu corpo, principalmente os cravos, né, os buracos dos cravos, nas mãos, nos pés, do lado aberto, onde ele falou para tomar, enfiar a mão. Enfia a tua mão aqui dentro. Imagina o tamanho do buraco que estava do lado de Jesus, da lança do soldado, para caber a mão de um homem. O buraco era grande. Então Jesus fala, coloca a tua mão aqui dentro. Pois então, neste mesmo dia, interessante, olha o que é muito interessante. Nesse dia Jesus dá o Espírito Santo a eles, para que o Espírito Santo comunique a eles o dom de perdoar pecados que ele tirou da onde? Tirou da cruz de Cristo. O dom de perdoar os pecados, porque Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados, é a tal da remissão, que nós já conversamos bastante aqui, né? Redenção e remissão. Então, é aí que está. Então, o Espírito Santo tira o dom do perdão e confere aos apóstolos através de Jesus Cristo. Então, Jesus diz, né? Olha, palavra de Jesus. Esse Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, primeiramente, ele fala, né? Recebei o Espírito Santo. Então, todo mundo recebeu. Aqueles a quem perdoar dos pecados, ser-lhe-ão perdoados. Pronto, está aí. A igreja nascente. Os primeiros bispos estão ali, os apóstolos são bispos, né? Tanto é que todos os bispos, eles têm a sucessão apostólica. Então, o que é sucessão apostólica? O bispo hoje, que está sendo ordenado hoje como bispo, ele recebe a ordenação apostólica dos dois bispos que estão ordenando ele. Esses dois receberam dos que lhes ordenaram. E assim, sucessivamente, claro, andando para trás, então, até chegar nos apóstolos. Isso chama-se sucessão apostólica, é o que vem lá dos apóstolos do cenáculo até o apóstolo de hoje. Os apóstolos de hoje que são os bispos. Então, Jesus confere a eles aí, recebei o Espírito Santo, ponto. Olha, recebei o Espírito Santo, ponto final. Aí ele fala, aqueles a quem perdoar os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então, porque tem o Espírito Santo que confere a eles o dom de perdoar pecados, cuja permissão ele tirou da onde? Da cruz de Cristo. Do sofrimento de Jesus. Nós sabemos que Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré, como dizia Simão Pedro em casa do centurião Cornélio. Conhecemos também o mistério pascal da sua partida, segundo o Evangelho de São João. Também conhecemos. As palavras da Epístola aos Hebreus explicam-nos agora de que maneira Cristo se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, sem mancha. E como fez isto em virtude de um Espírito eterno. Quer dizer, ele só fez isso, veja bem, vamos entender bem isso. Jesus só se entregou na cruz, só fez o que ele fez, porque viria o Espírito eterno. Porque viria o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não viesse, não adiantaria nada Jesus ter morrido na cruz e nos salvado. Se o Espírito Santo não viesse, o sacrifício de Cristo ficaria lá, naquele tempo, para aquelas pessoas. Nós nunca receberíamos a salvação. Jamais. Os que vieram antes de Jesus também não receberiam a salvação. Mas porque vinha o Espírito Eterno, que ele conseguiria tirar todo esse poder
do sacrifício de Cristo, da sua morte redentora, e trazer para nós, transformar tudo isso em bênção e graça e derramar sobre nós todas as maravilhas, todos os seus dons maravilhosos. Mas porque viria. Jesus instituiu os 7 sacramentos, porque viria o Espírito Santo para fazer acontecer os sacramentos hoje para mim e para você. Se não viesse o Espírito, para que Jesus iria instituir os sacramentos que nos salvam? Para que isso? Não teria sentido. Seria uma coisa ilógica. Bem, tá certo que as coisas de Deus não tem lógica, mas nesse ponto até não teria lógica, né? No sacrifício do Filho do Homem, o Filho do Homem é Jesus Cristo, né? O Espírito Santo está presente e age tal como agia na sua concepção. Quer dizer, foi ele que concebeu Jesus em Maria, né? Na sua vinda ao mundo, na sua vida oculta e no seu ministério público. Segundo a Epístola aos Hebreus, na caminhada para a sua partida através do Getsemane e do Gólgota. Getsemane é onde Jesus orava sempre, chamado aí o Monte das Oliveiras. Então ali ele estava sempre a orar. E foi onde ele fez a última oração, que eu já contei para vocês aqui, que foi onde o Espírito Santo revelou para ele tudo o que ele passaria, e ele começou entrou em uma agonia profunda e começou a estourar os vasos sanguíneos e ensopou toda a sua roupa, ensopou o chão, etc. Então, isso aconteceu no Getsemane. Agora, o Gólgota é o Calvário, onde Cristo foi crucificado. Bem, então vamos lá. Segundo a Epístola aos Hebreus, na caminhada para a sua partida através do Getsemane e do Gólgota, o próprio Jesus Cristo se abriu totalmente na sua humanidade à ação do Espírito Paráclito, que do sofrimento faz emergir o eterno amor salvífico. Ele, portanto, foi atendido pela sua piedade. Ele foi atendido pela sua piedade. Ele, portanto, foi atendido pela sua piedade. Apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obedecer pelos sofrimentos suportados. Ele sempre foi um filho obediente, sempre foi obediente. Agora, aprendeu nos sofrimentos a continuar a ser obediente. Então, como Deus, como verbo de Deus, como filho de Deus eternamente gerado, ele sempre foi obediente. Agora, como homem, como filho do homem, como ele mesmo se intitula muitas vezes, ele teve que aprender, né, como filho do homem, aprender a ser obediente através dos sofrimentos. Deste modo, a epístola demonstra como a humanidade submetida ao pecado, nos descendentes do primeiro Adão, se tornou em Jesus Cristo perfeitamente submetida a Deus e a ele unida, e ao mesmo tempo cheia de misericórdia para com os homens. Aparece assim uma nova humanidade que, em Jesus Cristo, mediante o sofrimento da cruz, retornou ao amor, traído por Adão com o pecado. Esta nova humanidade reencontra-se na mesma fonte divina do dom original, no Espírito que perscruta as profundezas de Deus e que é Ele próprio o amor e dom de Deus. Então está aí bem claro para nós, né, querido irmão, querida irmã. Então Jesus Cristo, o primeiro Adão se submeteu ao pecado pela desobediência. O segundo Adão, chamado Jesus Cristo, né, segundo Adão, se submeteu à graça, à salvação, se submetendo a Deus, não aderindo ao pecado, né? Então ele é obediente. O primeiro homem foi desobediente porque ele se submeteu ao pecado. O segundo homem foi obediente porque se submeteu a Deus. Não desobedeceu a Deus. Não suspeitou de Deus. Não duvidou de Deus. Acreditou em Deus e obedeceu em tudo a Deus. Então esse é o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Ok, querido irmão, querida irmã, vamos encerrando por hoje, pedindo à Virgem Maria que reze por nós, para que o Espírito Santo vá nos convencendo a respeito do pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
Cantata FM, 15 anos evangelizando e estamos só começando, pela graça de Deus, ok?